Fala, galera, estamos de volta aí com mais uma gravação do Brasileirão aí. Uma gravação, né? Rodada 21. Vamos falar aqui um pouco sobre a rodada 20, os jogos que tivemos aí, e vamos falar sobre a 21. Gustavo não está aí, então vamos fazer sozinho hoje. Falando sobre a rodada 20. Atlético Paranaense Fortaleza, cravamos Atlético Paranaense, ganhou de 2-1 certinho. São Paulo e Goiás dividimos a vitória e foi realmente um jogo difícil, 2-1 para o São Paulo, acertamos também. Goianiense Corinthians, pusemos Goianiense ou empate, deu empate 1-1. Inter e Curitiba, aqui foi feio, a gente cravou a Inter, deu empate 2-2. Vasco e Palmeiras, cravamos Palmeiras, ganhou de 1-0. Flamengo e Atlético, dividimos a vitória aí, deu Atlético 4-0. Bahia e Botafogo, cravamos Bahia, deu Bahia 1-0. Bragantino e Santos, pusemos Santos ao empate, deu empate 1-1. Ceará e Sport, cravamos Ceará, acabou que deu empate aí 0-0. E Fluminense e Grêmio, pusemos uma tripla aqui, que estava difícil esse jogo, e deu Grêmio 1-0. Agora vamos falar sobre a rodada 21, a rodada aí que começa com Santos e Internacional, e tem esses dois jogos aqui que não vão ter, que é Curitiba e Bahia, Botafogo e Bragantino. Vou puxar aqui para o lado aqui, só para a gente conseguir ver aqui, ó. Primeiro jogo, Santos e Inter. Santos com alguns desfalques importantes, o Inter também. Na colocação, o Inter continua em primeiro com 1 ponto à frente de Atlético e Flamengo. O Santos está em sétimo. A gente vai olhar o retrospecto aqui, o Santos em casa vem numa vibe mediana aí, porque é só 4 vitórias, apesar de 5 empates e apenas uma derrota, mas empata muito em casa. Já o Inter fora tem uma sequência razoável aí, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, bem equilibrado. No confronto direto, apesar de antigamente o Santos levar uma vantagem, desde 2012 vem no equilíbrio aí, ó, 2 empates, depois deu Inter, Santos, empate. E agora a gente vai ter um Santos e Inter aí. Esse jogo é o seguinte, eu acredito que vai dar Santos. Por quê? Porque o Inter está numa queda e o Inter não está bem, não. O Inter não está conseguindo ganhar o que tem que ganhar, deixou escapar várias vezes a vantagem de ficar isolado mais ainda na liderança aí. Então vamos agora, temos Sport e Vasco, várias desfalques aí dos dois lados. Na classificação, o Sport em 10º, Vasco em 18º, na zona de rebaixamento. O Sport em casa tem uma sequência muito boa aí de 6 vitórias e 4 derrotas, não empata. O Vasco fora só ganhou uma vez do Botafogo, 3-2, o resto aí tem 6 derrotas e 3 empates. Se a gente pegar aqui o confronto direto, o jogo é muito equilibrado, ó, temos 4 empates aqui, depois uma vitória apenas do Vasco, 2 vitórias do Sport e um empate. Esse jogo é o seguinte, o Vasco está bem desestruturado aí, o técnico ainda não conseguiu impor seu ritmo, o Sport está bem, se a gente for ver, o Sport está lá em cima, está em 10º, está numa sequência boa, eu acho que vai dar Sport esse jogo aqui, vai manter o Vasco afundado lá na zona de rebaixamento. O Sport está um time perigoso, principalmente em casa. Agora vamos de Goiás e Atlético Paranaense. Ambas as equipes aí bem prejudicadas no quesito desfalques. Os dois são os últimos colocados. O Atlético Paranaense é o 19º e o Goiás é o 20º. Na sequência aí, Goiás em casa tem 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, bem ruim o retrospecto, não menos pior que do Atlético Paranaense, que só tem uma vitória aí, tem 8 derrotas e um empate. Na sequência, no confronto direto, cara, olha só, supremacia do Goiás. Esse jogo aqui é complicado, sabe por quê? Esse jogo aqui eu colocaria direto Atlético Paranaense, que eu acho que ele está devendo muito aí a ganharia do Goiás, que é o Lanterna. Mas como tem aquele retrospecto ali, eu não posso deixar de dividir a vitória aí, Goiás e Atlético Paranaense. Agora vamos para Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians praticamente sem o time e o Atlético também com bastante desfalques aí. Na classificação, o Atlético é o vice-líder e o Corinthians é o 11º. No aspecto aí dentro de casa, no retrospecto, 3 vitórias do Corinthians, 4 empates e 3 derrotas. Ruim para dentro de casa.
O Galo aí fora de casa, 4 vitórias e 6 derrotas. O Galo é muito bom em casa, fora de casa ele é bem razoável. Nesse jogo aqui, se a gente for pegar o confronto direto, a gente vai ver um jogo aí com supremacia do Corinthians aí, mas nos últimos confrontos aí, 3 empates e uma vitória do Corinthians. As equipes estão muito desfalcadas. Eu acredito que esse jogo aí possa dar empate. Eu vou pôr empate direto, cravar empate. Eu ia dividir Corinthians em empate, mas vou direto no empate. Agora vamos falar de Fortaleza e São Paulo. O São Paulo aí está com alguns desfalques. São Paulo que vem numa crescente muito boa. Está em quarto. Tem jogos a menos aí. Está com 33 pontos. Fortaleza em 12º. Se a gente pegar o retrospecto Fortaleza em casa, ia muito bem aí. 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. O São Paulo fora de casa, mediano para ruim, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. No confronto direto, tem até um certo equilíbrio, 2 vitórias para o Fortaleza, do São Paulo e um empate. O problema desse jogo aqui é o seguinte: o Fortaleza aí perdeu o técnico Rogério Ceni para o Flamengo, vai dar uma desestruturada aí no time. Eu acredito que esse jogo aqui vai dar São Paulo e o São Paulo vai entrar de vez na briga aí, pode até assumir a liderança do campeonato, com jogos a menos ainda, né? Agora vamos falar de Grêmio e Ceará. Ambos têm alguns desfalques aí. Grêmio está em 8º, Ceará em 13º. O Grêmio em casa vem de uma sequência mediana aí, 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. E o Ceará, fora de casa, bem ruim, só venceu uma vez o Brusque. E aí vem de 5 derrotas e 4 empates. O Grêmio leva vantagem sobre o Ceará. A gente tem nos 5 confrontos uma vitória apenas do Ceará, 3 do Grêmio e um empate. Nesse jogo aqui não tem como eu não cravar um back Grêmio aí, apesar do Ceará estar um time bem enjoado aí, complicando a vida de todo mundo. Agora nós temos aí outra briga lá em cima pela liderança, Flamengo e Atlético Goianiense. A gente tem alguns desfalques aí, lembrando que a galera da seleção aí, se eu não me engano, o Flamengo fretou um voo aí para trazer os caras. Não sei se eles vão jogar meio tempo, alguma coisa. Vamos ver, pode ser que jogue. O Flamengo está ali colado em terceiro, também com o mesmo ponto do Atlético de vice-liderança, também podendo assumir a liderança. O Atlético Goianiense está em 14º. O Flamengo em casa tem uma supremacia de 7 vitórias, um empate, apenas 2 derrotas. O Goianiense fora de casa, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Goianiense é um time que também joga bem em casa, mas fora de casa é razoável. O Flamengo contra o Atlético Goianiense jogando em casa tem a supremacia de 5 jogos, aí são 3 vitórias, um empate e apenas uma vitória do Atlético Goianiense em 2011. Esse jogo aqui, Flamengo novo técnico, nova postura, fez um jogaço contra o São Paulo, perdeu no detalhe. Eu acredito que esse jogo aqui, o Flamengo vai vencer o Atlético Goianiense. E agora vamos para o último confronto aqui, Palmeiras e Fluminense. A gente tem poucos desfalques de cada lado na classificação, coladinho ali, Fluminense em quinto, Palmeiras em sexto. A gente pega o retrospecto do Palmeiras em casa, aí é muito bom, 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Fluminense fora de casa já é ruim, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No confronto direto, aí a supremacia do Palmeiras, muito do Palmeiras. O Fluminense andou ganhando lá naquela época, 2011, 12, 14 ali, mas de lá para cá não ganha mais nem empate, só dá Palmeiras. Esse jogo aqui, eu ia até arriscar um empate. Eu vou dividir, apesar do Palmeiras ter muito supremacia jogando em casa aí contra o Fluminense, eu vou dividir o empate, que o Fluminense está bem, cara. Ele está arrancando ponta aí direto, tá lá em cima, brigando forte também. Então ficou assim, galera. Vamos fazer aqui um alinhamento aqui para todo mundo pescar como ficou. A gente tem aí Santos e Inter, cravei no Santos, Sport e Vasco, cravei Sport. Goiás e Atlético Paranaense, dividido nos dois, Goiás e Atlético Paranaense. Corinthians e Atlético Mineiro, empate. Fortaleza e São Paulo, São Paulo. Grêmio e Ceará, Grêmio, Flamengo e Atlético Goianiense, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Fluminense. Lembrando que o jogo do Curitiba Bahia não vai ter, nem Botafogo e Bragantino. Esses 2 jogos não vão ter na 21ª rodada. Então é isso aí, ó. Ficou assim, galera poder copiar aí, prestar atenção na tabelinha para poder fazer seus investimentos. Então é isso aí, galera. Ficamos aqui com mais uma rodada do Brasileirão. Vamos pegar aí, tá em cima da hora aí para
fazer suas apostas, investimentos, seu acompanhamento do jogo. Vão seguir a gente aí no Instagram, @trade_análises. Seguir a gente no YouTube, principalmente assistindo os vídeos aí, pegando as entradas e os comentários sobre o Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Ficamos assim. Até a próxima. Valeu!